Vamos lá, vamos para um assunto, eu comentei aí na abertura que hoje a gente teria oportunidade de saber, né, um pouco mais sobre cirurgia plástica, porque quando a gente desconhece aí algumas questões, a gente pode muitas vezes tomar decisões erradas. Então hoje a gente convidou o doutor aqui, Guilherme Bersol, que é cirurgião plástico. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Para a gente falar de mastopexia, o doutor vai explicar exatamente o que significa o termo. A gente vai falar da mastopexia com ou sem prótese, a gente vai falar de cicatriz, a gente vai falar de tudo dentro da cirurgia plástica de mama, né, Vou doutor? fazer quase uma cirurgia aqui hoje. É isso, eu adorei. Olha que bacana, ele já trouxe uma ilustração bem real e eu acho que assim facilita realmente o que eu disse na abertura, alinhar a expectativa, né? Para a gente já enxergar qual vai ser esse resultado. Com certeza, eu acho que hoje o fundamental é uma boa educação da paciente, isso é o passo número 1 para o sucesso de uma cirurgia. Tá. Então, quanto mais informação de qualidade a gente puder passar para essa paciente, melhor vai ser o alinhamento de expectativa, menos frustração e uma cirurgia melhor realizada. Então, a paciente, a chance de ela ficar muito feliz é altíssima. E doutor, vamos lá. A mastopexia é a cirurgia, então, de redução de mamas? O termo mastopexia ele pode ser usado como uma redução ou simplesmente uma elevação dos tecidos mamários. Certo. Então, aquela paciente que já teve seus 2 filhos, que a mama cedeu após a amamentação, que está com a mama mais flácida, a mama até pequena, mas com flacidez, a mastopexia seria a cirurgia para o quê? Elevar os tecidos mamários e fazer a retirada de pele. Ela também pode ser usada para quem tem a mama maior, né? Fazer a cirurgia para diminuir a mama. Então, são as duas indicações, pensando na questão de diminuir essa pele por uma flacidez. Exatamente. Ou para as mulheres que têm aí um desconforto, Exatamente. que acaba mexendo com muitas outras coisas da estrutura do corpo quando o seio é muito grande, né? Perfeito. Você vê, assim, quantas mulheres não deixam de ir numa praia porque está com a mama muito pesada, muito grande, na hora de escolher um sutiã, às vezes eu escuto muito no consultório, eu tenho que escolher um tamanho para cima e um tamanho para baixo. Isso gera um incômodo para a paciente. Para praticar atividade física, exatamente, né? O top. E é uma cirurgia que o benefício, você tocou num ponto fundamental, o exercício. Às vezes as pacientes têm a mama muito grande, muito pesada, ela até precisa emagrecer, mas pelo tamanho da mama ela não consegue emagrecer porque pesa demais, fazer um exercício aeróbico é mais difícil. Então, depois que você reduz a mama, você devolve a qualidade de vida, que essa é a beleza da cirurgia plástica, é você devolver a qualidade de vida para os pacientes. E a autoestima é maravilhoso. Com certeza. Então, vamos lá. A ideia aqui é que a gente entenda a necessidade e indicação do uso da prótese ou não. Porque quando a gente pensa nas queixas femininas, né, doutor, muitas mulheres vão falar, não, mas eu quero aumentar, enfim, tem outras questões ali associadas, não só com a questão da própria flacidez e da mama ter ali cedido ao longo do tempo. Só que a palavra final é sempre do médico, né, doutor? O que a gente tem que avaliar, e eu já quero mostrar aqui nessa sua, né, no corpo aqui, o que é avaliado para esta decisão de colocação de prótese ou não? Primeiramente, eu sempre falo para todas as pacientes, né? Para você colocar uma prótese, você tem que ter um grande motivo. Não é colocar a prótese porque a amiga colocou, porque a prima falou que é legal, é bonito. Você tem que fazer a cirurgia para você. Então esse é o primeiro ponto. E você tem que ter uma grande razão. Às vezes você pergunta, o paciente não sabe o porquê. Essa paciente, ela não tem que ter prótese. Agora, caso assim, você é uma paciente que tem pouquíssimo tecido mamário, tem uma flacidez, porque amamentou, a mama secou demais, e você quer ter um colo mais bonito, uma mama mais junta, ótimo, é um grande motivo, né? Pacientes que tiveram, infelizmente, câncer de mama, vai colocar uma prótese, perfeito, né? Pacientes que nasceram e não desenvolveram a mama, perfeito. Ou se você quer realmente ter um colo, e por que não? A gente não está aqui para julgar, né? Às vezes tem paciente que quer a mama maior, ela quer ter colo. É uma grande razão? Sim. Então ela tem que saber, né, o porquê que ela está fazendo a cirurgia. Porque a diferença, né, doutor? Então até é possível fazer uma mastopexia e para uma mama que já está mais flácida, retirar essa pele e não colocar prótese. A diferença é que aqui fizer a colocação da prótese, vai ter um desenho de colo diferente. Não é só a mama. Não é só a mama. Essa parte Perfeito. aqui de cima. É isso. Essa é uma das vantagens de você colocar a prótese, para aquela paciente que quer uma mama mais junta, com o colo mais aparente. Entendi.
Então essa é uma boa razão para você estar fazendo a cirurgia. Vamos mostrar então a diferença? Vamos para um passo a passo aqui, pensando na questão da cirurgia, até para a gente falar um pouquinho de cicatriz então, também. Vamos lá. Aqui a gente tem um molde, né, de silicone, então a gente consegue ver as estruturas. É bem real esse nosso modelo aqui. Né? Então, quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente tem que observar as características do tórax dessa paciente e a gente vai discutir junto com ela se o caso dela é indicação ou não para colocar prótese. Se a gente indicar, seja na mastopexia ou no aumento simples, sem precisar tirar a pele, não é uma decisão só da paciente. Eu quero pôr 350, eu quero pôr 300. A gente vai medir, a gente vai ver o quanto que cabe para respeitar as estruturas dessa paciente. Isso é o primeiro passo, isso é fundamental, a gente não abre mão. Tá? E daí depois a gente vai chegar na prótese correta para essa paciente. Olha então, que legal, gente, o doutor trouxe tudo aqui. Eu falei que a gente ia fazer quase uma cirurgia aqui hoje. Então, o que a gente faz nesses casos? Então, a gente avaliou, escolheu a prótese para essa paciente e daí a gente vai fazer a cirurgia propriamente dita, tá? Então, como é que a gente começa a cirurgia? Vamos supor que a gente fosse fazer aqui uma mastopexia com prótese. O primeiro passo dessa cirurgia é justamente fazer a inclusão da prótese. Então, a gente vai colocar a prótese. Então, aqui no caso, a gente... Não dá para tirar a pele. Exatamente. Porque você vai ocupar um espaço. Pode ser que tire, quase não tire. Exatamente. Entendi. Então, você vai fazer o ajuste como se fosse um terno sob medida. Você primeiro veste e daí você vê o quanto que precisa fazer o ajuste. Tá. Então aqui, né, são uma das tecnologias que a gente usa. Eu não sei se talvez fosse melhor a gente virar um pouquinho aqui. Olha que legal, isso aqui é bem legal. Então aqui a gente já fez a incisão. Tem a camada de gordura, Então a gente já incisou, e para quem está em casa, eu já vou esclarecer uma das dúvidas mais frequentes que tem, é onde coloca essa prótese, se em cima ou abaixo do músculo, é uma dúvida muito frequente. Né? Então aqui a gente consegue ver, isso seria o tecido mamário da paciente. E aqui embaixo, ó, essa estrutura aqui vermelha, é a musculatura da paciente. Então hoje a gente opta, não tem certo e errado, né? Existe os dois tipos de técnica, mas hoje a gente tem optado por colocar a prótese mais atrás da musculatura, porque vai dar uma sustentação maior para essa fica mais natural, né, doutora? Você tem mais camuflagem, porque você tem aqui, como a gente pode mostrar, ó, se a gente, por exemplo, essa paciente que seria uma paciente que tem pouca mama, se a gente colocasse aqui, ela ia ficar com pouca camuflagem. Na hora que a gente levanta o músculo, a gente tem mais uma camada que vai dar mais camuflagem, ou seja, você vai ter um resultado mais harmônico. Mais harmônico, mais natural. Ainda dói muito ou isso mudou? Porque eu tenho amigas que colocaram há muitos anos por baixo do músculo e o pós... Era mais doído. Mudou então? Mudou radicalmente. Hoje em dia a gente tem estratégias tanto anestésicas como de escolha de prótese, como colocar essa prótese, que hoje a gente preserva muito mais os tecidos, levando a muito menos dor no pós-operatório. Olha só, eu me lembro, nossa, gente, sofrimento, assim, de não conseguir respirar direito por dias. E isso ficou na minha cabeça. Então, Acho que tinha uns 18 anos. Desculpa até te interromper, só para ilustrar um pouco, antigamente a gente colocava a prótese assim com a mão, né? Ia pondo aqui, ó, essa prótese ela acabava machucando os tecidos. E hoje em dia a gente tem esse dispositivo que a gente consegue posicionar e a prótese já vai para lá dentro. A gente não precisa ficar com a mão empurrando. Então esse dispositivo, a gente jogando a prótese lá dentro, né? A gente tem que hidratar ele, né? Ele perde um pouco do gel que hidrata. E essa prótese ela vai para lá dentro sem a gente precisar ficar empurrando com a mão. Que legal, certinho. Então daí depois dessa prótese ela está posicionada, então ela está lá dentro já, a prótese bem posicionada. O que a gente vai fazer? Daí a gente vai ver o quanto de pele que a gente vai precisar tirar. Né? E daí que a gente faz a mastopexia, que é o quê? A retirada da pele. Né? É isso. Deixando um colo mais bonito, mais alto, uma mama mais junta. E se a gente não usasse a prótese, doutor? Como é que então seguiria aí para esse seio, né? Para essa mama continuar harmônica, enfim? E isso também vai depender do quanto a mulher tem ali de mama, né? Porque senão pode ficar muito difícil. Perfeito. Você tocou num ponto-chave, que a gente tem que fazer uma análise prévia dessa mama. Será que ela vai ter um volume suficiente para a gente dar para ela um resultado, obviamente não igual à prótese, mas um resultado satisfatório que a deixe feminina, que a deixe feliz? Então a gente tem que avaliar o quanto que ela tem de tecido mamário. E daí, no caso, a gente vai trabalhar com o próprio tecido mamário dela, que seria
a glândula, né, onde é produzido o leite da mulher e tudo mais, e a gente vai modelar, a gente vai fazer um molde com o próprio tecido mamário dela, para poder ter um aspecto parecido com o de prótese. Entendi. Mas não dá para... As pessoas às vezes confundem. Vai ficar igual a prótese? Não, não vai. Não vai ficar igual. Não vai ficar igual. E a retirada é aqui embaixo. Daí a gente vai fazer a retirada, normalmente quando a gente precisa fazer uma mastopexia, além dessa cicatriz, a gente vai ter uma cicatriz aqui no meio, né, para poder tirar o tecido e acomodar os tecidos. E fazer a elevação da areola. A areola, o complexo que a gente chama, né, a areola com a papila, a gente vai mudar de lugar, porque normalmente as pacientes que estão com flacidez, o mamilo está para baixo. Então daí você reposiciona ela mais para cima. Tá? Mas se tiver prótese também. Também. É a última coisa. É a última coisa que você faz. Daí você vai ver onde está o centro da mama e você posiciona onde você quer. Você pode pôr um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, depende do que você quer. Muito bom. Vou deixar a perguntinha, doutor? E a gente responde aqui, ó, que legal. Meninas, participem, hein? Obrigada, Ana Paula, um beijo. Fiz uma bariátrica há 8 meses, minhas mamas estão muito flácidas e com bastante pele. Essa seria a cirurgia plástica adequada? Seria uma cirurgia considerada reparadora? Já entendeu o porquê da pergunta dela, né, doutor? Já o doutor vai responder. Obrigada, viu, Ana Paula? Um beijo, viu, gente? De volta com o nosso Você Bonito, a gente está falando de mastopexia com ou sem prótese, enfim, uma aula aqui de cirurgia plástica com o cirurgião Dr. Guilherme Bersu, explicando tudinho, e a gente deixou uma perguntinha aí do público, vamos a ela, que é a pergunta da Ana Paula, né? Então a Ana Paula diz que ela fez uma bariátrica há 8 meses, que as mamas estão flácidas, com bastante pele, então ela pergunta se essa seria uma cirurgia adequada e se é considerada uma cirurgia reparadora, doutor. Muito bem, então o caso dela, obviamente, a gente precisaria examiná-la para ver como é que estão as mamas, né? Mas muito provavelmente o caso dela seja exatamente isso que a gente está falando, de fazer o que? Uma mastopexia, porque quando as pacientes que fazem bariátrica, elas perdem muito peso, a mama acaba cedendo demais e daí precisa tirar a pele dessas pacientes. Agora a gente precisa ver se ela tem um volume adequado ou não. E daí, se ela não tiver volume nenhum, mas com muito excesso de pele, a gente pensa em colocar uma prótese. Agora, se ela tiver já um volume adequado, dá para fazer também sem a prótese. Tá? Doutor, mas aproveito também para te perguntar que essa dúvida dela deve ser de outras pessoas. Eu não sei exatamente o que a legislação contempla nesse sentido. Quando ela pergunta, que eu falei antes do intervalo, se é considerada reparadora, porque a gente sabe que o SUS oferece, né, é um direito, né, da pessoa que passou pela cirurgia bariátrica, que perdeu muito peso, que tem a pele, que precisa ser retirada, não só pensando numa questão estética, mas pensando na questão que aquela pele faz peso também, né? Exatamente. E ela, enfim, fica numa restrição também de qualidade de vida. Então, eu queria entender da questão SUS e da questão plano de saúde. Se for considerada reparadora por uma cirurgia como essa, é coberto? Normalmente, para o SUS, com certeza, né? Isso não há dúvida. Então, você consegue pelo SUS. O problema do SUS é a demora, a gente sabe disso, mas existem os serviços que fazem isso. Já para quem pensa, eu tenho convênio, fiz a minha cirurgia, quero usar o meu convênio, né? A parte abdominal, isso é coberta. Com lei. Isso, abdominoplastia a gente consegue fazer isso, a paciente consegue fazer isso via convênio, né? Agora, a questão da mama, isso é variável entre os convênios. Entendi. Então, tem casos e casos. Tem casos que realmente a mama está muito flácida, está trazendo, por exemplo, irritação na pele. Você pode justificar isso como algo que vai melhorar, você tirando a pele. Existem outras pacientes que a mama delas simplesmente só dá uma discreta queda. E daí já não se enquadra numa cirurgia reparadora. Entendi. Então, você percebe que tem uma variação muito grande de paciente para paciente. Então, por isso que é importante passar num bom profissional que vai saber te avaliar e vai saber conduzir o seu caso da melhor maneira. Tá certo. Achei interessante que a gente pudesse abordar, porque isso é uma parte importante, né? Então, obrigada, viu, Ana Paula? Vou para a próxima perguntinha, quem escreveu pra gente. Obrigada, Vitor. Um beijo. Como funcionaria a prótese no peitoral masculino? Uma pergunta boa. Vitor, a prótese, eu apesar de não fazer esse tipo de cirurgia, por não ter a expertise em homens, né, ela funciona igualzinho à feminina. É a mesma coisa, só que normalmente se faz um acesso mais pela axila para não ficar uma incisão no peitoral masculino,
né? Então é mais ou menos a mesma coisa, só que normalmente entra-se aqui pela axila. E daí você descola e coloca a prótese aqui na lateral. E claro que eu acredito que seja menos ml. O formato também da prótese ele é diferente, tá? Né? Ele é um pouco diferente, normalmente é menos porque vai ter menos distensão e você não quer ficar com um aspecto... eu sei, que mude, enfim, exatamente. A não ser que tenha uma outra... Exatamente, um outro propósito da cirurgia. Um outro propósito da cirurgia, tá certo. Próxima perguntinha, olha lá. Aproveita, hein, meninos? Estamos ao vivo e a gente já vai falar de cicatriz. Mari, obrigada, um beijo. Faz 3 meses que eu troquei minhas próteses. É verdade que mastopexia sem prótese, com o enxerto do próprio corpo, tem maior incidência de causar câncer? Mari, que pergunta maravilhosa, eu nunca tinha ouvido falar a respeito. Muito bom, Mariana, a sua pergunta. Mas eu já vou te afirmar de antemão que existem inúmeros trabalhos que não têm causa e efeito em relação a você colocar a gordura do seu próprio corpo para fazer o remodelamento, para usar como preencher, né? Porque você está tirando a prótese e usando gordura. Então, para quem não está em casa e não está entendendo, às vezes você pode fazer o quê? Em vez de você usar uma prótese, você pode tirar a gordura de alguma região e usar como enxerto para você dar mais volume para a mama. Então, não existe associação de causa, tá? De você colocar a gordura, essa gordura tem uma maior incidência de câncer. Então, isso não existe. Não existe. Não existe. Doutor, digamos assim, um caminho, uma possibilidade para as pessoas que têm doenças autoimunes e que a gente sabe que pode ter uma rejeição maior à prótese, enfim, outras questões, usar essa questão como enxerto? Perfeito, perfeito. É uma das cirurgias hoje que a gente faz muito, é justamente essa. Né? As pacientes que às vezes procuram, têm doenças autoimunes, como lúpus, né? Que são doenças que, assim, a gente tem que pensar 2 vezes antes de colocar uma prótese, que é um corpo estranho. Né? Então, você vai colocar um corpo estranho numa paciente que tem doença autoimune, será que é legal? Então, a gente tem que discutir muito isso com a paciente. Tá? Para esses casos, a cirurgia com enxerto de gordura, ela é muito válida, né? A gente tem feito cada vez mais. E hoje a gente coloca a gordura dentro da musculatura. Antigamente a gente só colocava aqui em cima, assim, nessa região. Hoje a gente está colocando dentro do músculo para volumizar mais. Então a gente consegue até colocar mais volume do que a gente colocava antes. Maravilhoso. Cláudio, acho que está aberto o pontinho aí. Obrigada. Vamos para a próxima perguntinha e vamos fechar falando de cicatriz, que eu acho importante. Jéssica, obrigada, um beijo. Ainda não tenho filhos, mas tive efeito sanfona desde a adolescência. Hoje meus seios são flácidos. É indicado fazer a mastopexia ou apenas um lifting? Então vamos lá. O lifting, ele acaba tendo retirada também? Eu acho, aí seria mais ou menos a mesma coisa, tá? O lifting e a mastopexia são sinônimos, né? O lifting em inglês, né, de você levantar, e a mastopexia seria também levantar a mama. Então, são mais ou menos a mesma coisa, né? E é bem indicado nesse caso dela, né? Da questão a gente vê muitas pacientes jovens com a mama muito caída, né? Passa uma vida inteira, aí você tem a vida que começa o despertar ali para a vida, e você vê as pacientes muito jovens com a mama muito feia, muito caída. Essas pacientes, elas têm uma gratidão enorme, né, pela cirurgia. Muda realmente a vida. Né? Doutora, a gente tem 3 minutinhos, precisamos falar de cicatriz, porque isso é uma questão para muitas mulheres, né? Você vai trocar a flacidez ou o tamanho, não, mas você vai ter uma cicatriz. Exatamente. E aí? São escolhas que você faz, é uma troca, né? E hoje a gente quer fazer cicatrizes cada vez menores, mas ainda não inventaram uma mágica, uma cirurgia mágica, a gente vai fazer uma cirurgia sem cicatriz. Né? Um dia talvez a gente chegue lá, mas hoje a gente não tem. Né? Então hoje, para você que a cicatriz é um medo, é um impeditivo, né? A parte boa é que a gente tem diminuído cada vez mais a cicatriz. Então, por exemplo, antes numa mastopexia a gente teria uma cicatriz enorme aqui embaixo. Né? Hoje em dia a gente tem conseguido deixar ou em L ou uma cicatriz menor aqui embaixo. Legal. Tá? Então isso já ajuda. Assim, a gente tem melhorado, as técnicas estão evoluindo muito. Tá? A gente tem tecnologia de fio também, os fios que a gente tem usado hoje, eles são uns fios diferentes, então a gente consegue melhorar mais essa cicatriz. Porém, tem que ficar muito claro que, assim, o principal fator para saber se a sua cicatriz vai ficar boa ou não é você mesmo, né? É a sua genética. Então, você pode usar o melhor fio, com a melhor técnica, e às vezes a paciente não vai evoluir com uma cicatriz tão boa. Respeitar o pós, né? Exatamente, fazer um repouso da maneira que o médico indica, né? Agora, não dá para jurar para a paciente, a sua cicatriz vai ficar perfeita. Isso a gente não pode, a gente não tem o direito de falar isso. Doutor, para a gente encerrar, uma pergunta importante. O pós, com prótese e sem prótese, é o mesmo? Se a gente pensar na mastopexia, ele é muito parecido, a gente não tem uma distinção, tá? O pós-operatório está muito parecido. Hoje em dia também a gente diminuiu muito o tempo, a gente tem um protocolo
para acelerar esse pós-operatório, que ninguém quer mais operar e perder as férias com a família. Não pode dirigir, exatamente. Não pode treinar. Não... Ainda tem que fazer um repouso, mas a gente também tem melhorado essa questão, né? Hoje a cirurgia, nos últimos 3 anos da pandemia, apesar da parte ruim, teve uma parte muito boa para a cirurgia plástica, que deu um boom de técnicas, a gente conseguiu conversar com o mundo inteiro. Olha. Então a gente trouxe muita coisa nova que a gente tem aplicado e os resultados realmente estão muito bacanas. Você vê a evolução que existiu dentro da cirurgia. Que legal. É porque tem muita gente que vai se basear pelo pós para decidir também, né? É um fator de decisão. E nesse caso não muda? Não muda muito entre a prótese ou sem prótese. Muito parecido. Doutor, obrigada, viu? Adorei a aula. Obrigada por trazer, né, uma ilustração aqui praticamente real, porque isso aqui é muito bacana, a gente conseguir enxergar. Mas sempre procure, né, um médico que você confie, a gente tem que fazer isso de forma muito segura. Doutor Guilherme Bersot, acertei. É cirurgião plástico, tá lá no Instagram, @doutor abreviado Guilherme Bersot, aí é BERSOU, tudo junto, @doutor abreviado Guilherme Bersot, tudo junto. Obrigada, viu, doutor? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Foi um prazer. Beijo, gente, até amanhã, 1h da tarde. Fico com mulheres. Obrigada, meninos. Beijo, beijo.